Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, finais da NBA, rolando, Warriors com vantagem de 2-0, mas hoje eu vim aqui falar da seleção americana de basquete. Na segunda-feira, duas notícias que agitaram aí a galera que está esperando um Dream Team completo no Rio de Janeiro. E hoje o Stephen Curry anunciou oficialmente que não vai disputar os Jogos Olímpicos. Segundo ele, em nota oficial, ele se reuniu com a família, pensou muito a respeito. Para ele era uma decisão difícil, mas acabou prevalecendo a necessidade de preservar o corpo. Curry que teve duas lesões, primeiro no tornozelo direito e logo na sequência o joelho direito. Mesmo assim, segue aí ajudando o Warriors nos playoffs, mas obviamente não está 100%. Então ele quer se recuperar para estar pronto para a temporada 2016-2017. Por outro lado, LaMarcus Aldridge afirmou também que, não afirmou oficialmente, mas fontes indicam que ele não virá, vai tirar o nome dele da lista para os jogos por uma lesão na mão. Ele está ali com a mão, o dedo machucado. E jogadores que não estão 100% fisicamente não têm a obrigação de vir e sacrificar o corpo. A gente sabe a importância dos Jogos Olímpicos, mas é muita coisa envolvida. Primeiro, o cara vem de uma longa temporada, não dá para comparar. Obviamente há brasileiros na NBA, jogadores de outros países, mas as outras ligas têm um calendário muito mais tranquilo. Você joga aí uma liga nacional, se você vai a playoffs finais, você joga 40 vezes, 40 e não chega a 50 vezes. Você pega uma Euroliga que você acrescenta mais uns 20, 25 jogos e você joga no máximo, você não chega a 80 jogos. E a NBA só com temporada regular você tem 82 jogos. Muitas vezes você tem o famoso back-to-back, você joga em noites seguidas. Então o calendário é muito mais sacrificante. Quando você chega a playoffs, finais, isso se estende ainda mais. E abrir mão das férias, um descanso merecido, quando você não está 100% para um camp, para uma viagem para o Rio de Janeiro e mais alguns jogos pela seleção entre preparatórios e o próprio torneio olímpico, é realmente muito sacrificante e arriscado para um jogador que tem que performar num nível tão alto como é o caso do Curry, o caso do LaMarcus Aldridge e alguns outros. Por outro lado, há aqueles nomes que dizem que não vão vir ao Rio por medo do Zika, e aí eu já acredito que é uma questão de prioridade mesmo. Não sei se estão tão afim de se sacrificar pelo país, pela seleção nacional. Tem que analisar caso a caso, mas no caso do Curry e do Aldridge, acredito sim que eles têm sua razão. A ausência do Stephen Curry e do LaMarcus Aldridge afetam? Afetam sim, porque já se somam, né, as ausências do Blake Griffin, do Chris Paul, do John Wall e do Anthony Davis, que já estavam confirmadas. Só que, obviamente, a seleção americana continua com um favoritismo amplo, um time muito superior, uma quantidade de talento muito grande, só que abre uma pequena brechinha para a zebra, porque o grande abismo da seleção americana em relação às outras estava exatamente no perímetro. Outras seleções têm bons jogadores no perímetro, só que Chris Paul é um cara com muita experiência em torneios FIBA, Jogos Olímpicos, seria, na minha opinião, o titular do Coach K. Stephen Curry, melhor jogador da NBA, e o John Wall, que era uma boa alternativa na ausência do Chris Paul como um cara para fazer o time jogar. Então o time perdeu nessa posição, embora tenha Kyrie Irving, Damian Lillard, Mike Conley, Russell Westbrook, que são jogadores de características diferentes, mas também alguns já com boa experiência em torneios FIBA. Kyrie Irving MVP do último Mundial, só que diminui um pouquinho esse abismo. E no garrafão, tirando, obviamente, a posição 3, a posição de ala é brincadeira, ainda mais se você considerar a possibilidade do LeBron James jogar, do próprio Kevin Durant. Só que a posição de pivô e a posição 4 não são tão superiores quanto na armação. Você tem Andrew Drummond, DeMarcus Cousins, você tem bons nomes. O Anthony Davis acaba fazendo uma falta. E você pega outras seleções, e a Espanha, por exemplo, tem os irmãos Gasol, tem o Serge Ibaka, a Lituânia tem Jonas Valanciunas, a França com o Rudy Gobert, e outras seleções com nomes de muito respeito, isso sem contar jogadores também com muito protagonismo no cenário europeu. Então isso obviamente dá uma brechinha para a zebra, aumenta aí
a esperança, né, de outras seleções. França, Espanha muito forte, porque não a seleção brasileira, se tudo der muito certo. Obviamente a gente sabe que a seleção brasileira está um nível abaixo de algumas potências, seleções de basquete europeu, Estados Unidos nem se fala, mas sim, Brasil também com jogadores de garrafão aí de respeito, embora jogadores americanos ainda assim superiores. Enfim, galera, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas ausências. Se algum jogador mais, na opinião de vocês, ainda vai pular fora do barco. E aproveito e deixo a pergunta aí. Com toda essa galera que já saiu, quem seriam os 12 que cada um de vocês levaria para o Rio de Janeiro para busca de mais uma medalha de ouro? Beleza, galera? Deixem a sua opinião aí sobre as ausências, sobre o potencial elenco que vai para o Rio de Janeiro e deem aquele joinha no nosso canal, no nosso vídeo, perdão, assinem nosso canal do Pick and Roll e curta nossos perfis nas redes sociais.